Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu sou Vanina Sigrist, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Esses dias eu estava iniciando as minhas aulas na faculdade e eu escolhi para começar a conversar com os meus alunos sobre comunicação e história humana, um texto de que eu gosto muito em particular, que é um capítulo do livro Homo Deus, publicado pelo historiador israelense Yuval Harari. Não sei se vocês conhecem. Eu acompanho já há alguns anos o trabalho dele e esse texto eu sempre acho bem interessante porque ele conta de um jeito muito fluido, muito interessante a nossa história. Fala dos sapiens, de como tudo, em relação à humanidade aí começou, como foi a nossa evolução. Elenca ali alguns episódios bem importantes sobre toda essa história, é claro, traz exemplos também atuais de novas descobertas, novas teorias, porque a gente sabe o nosso passado, ele ainda é bem misterioso, a gente não tem todas as respostas e explicações para tudo. Ao contrário, levantamos cada vez mais hipóteses e possíveis interpretações para tudo o que teria acontecido e o que ainda está acontecendo, já que o mundo é bem difícil, não é? De ser entendido e de ser explicado. E neste vídeo eu gostaria de relacionar toda essa conversa com um filme que eu assisti recentemente, o Avatar, O Caminho das Águas. Não sei se vocês viram ou não, dirigido por James Cameron. É um filme que foi lançado aí no finzinho do ano passado e vocês devem ter acompanhado aí algumas notícias sobre o super sucesso de público e de crítica, tá no top 10 aí da lista dos filmes de maior bilheteria da história do cinema. A gente sabe, é uma super produção, né? Um filme longuíssimo, com mais de 3 horas de duração, então deu o que falar até nesse sentido, né? Quem ia ao banheiro, que horas sair da sala, que horas voltar, se vai dar sono, se eu vou dormir, o que eu tenho que levar para comer. Afinal de contas, é uma experiência e tanto ficar ali na salinha de cinema 3 horas sentado acompanhando o filme. E foi o que eu fiz, eu decidi sozinha e juro para vocês que eu não saí nem um minutinho e assisti o filme todinho até o final. Tanto o texto do Harari quanto o filme, eu acho, trazem boas discussões sobre a nossa atualidade e os desafios que a gente enfrenta. Então, se a gente conhece um pouquinho do nosso passado e vê que muitas das coisas mudaram e outras nem tanto, eu acho que esses dois materiais culturais aí, digamos assim, tanto o livro quanto o filme, permitem que a gente entenda um pouquinho dessa nossa história. O texto do Harari levanta questões super interessantes. Os nossos velhos problemas de alguns séculos atrás eram principalmente quais? Fome, as pestes que a gente ainda não conseguia controlar, cujas causas, origens a gente desconhecia, completamente, e também, claro, guerras, que eram guerras muito sangrentas, muito cruéis e que dizimavam populações inteiras. Esses nossos problemas mudaram bastante, Então nós temos hoje, por exemplo, hábitos bem pouco saudáveis de estilo de vida, de alimentação, cuidamos pouco da nossa saúde física e mental, então há novas doenças hoje que também matam bastante ou que trazem aí efeitos colaterais super danosos à nossa saúde. E também, é claro, a influência, a gente sabe, das novas tecnologias, das redes sociais, de todas esses canais aí de veiculação, propagação, disseminação de informações e de conteúdos que, claro, super estimulam, demais também o nosso cérebro e fazem com que a gente acabe tendo, algumas influências aí não tão bacanas, principalmente nessa área da leitura, da escrita, que é a minha área de atuação na faculdade. Até por isso eu pego um pouco no pé dos meus alunos para que eles saiam um tantinho aí das redes sociais e também curtam a vida offline. No filme Avatar, nós temos uma trama que envolve humanos, avatares, as populações locais que são ali visitadas, naves, por exemplo, enfim. E nesse novo filme permanece o mesmo pano de fundo, que é também, de certa forma, alertar, denunciar sobre esses problemas que a gente vivencia. Quais são eles?
problemas ambientais, a exploração, né, irracível da natureza e dos recursos naturais, principalmente os não renováveis, a tentativa de sempre invadir territórios que não são os seus, destruir e aniquilar culturas que são muito diferentes da nossa e assim por diante. E também eu acho, vejam só, né, um aspecto que me chamou muito a atenção como mãe é que agora o casal lá do Avatar 1, né, que foi o primeiro filme lançado já há mais de 10 anos, tem agora os seus filhos. Eles geraram descendentes e eles têm preocupação com esta nova geração de crianças e pré-adolescentes que estão crescendo e que, claro, passam pelos problemas de toda e qualquer criança, de todo e qualquer adolescente, ou seja, eles têm ali conflitos sociais, as novas amizades, a atração afetiva e sexual uns pelos outros, né? A tentativa sempre de disputar para ver quem é o melhor, as comparações que eles ficam fazendo entre si. Tudo leva, né, a mostrar assim um retrato e um cenário de como está a humanidade, dos desafios que a humanidade tem a enfrentar, principalmente em toda essa pauta, né, ambiental, climática, cultural, econômica, que eu acho está super, né, sendo discutida nesses últimos anos, ainda bem, e que continue sendo porque é uma pauta fundamental. E claro que está colocado em questão justamente isso. A gente precisa pensar de uma perspectiva muito mais ampla, porque nós habitamos esse planeta Terra, mas na verdade, junto de muitas outras espécies, muitas outras formas de vida. E a gente precisa cuidar mais uns dos outros, da natureza, do clima, do ecossistema como um todo, porque dele depende não só a vida, né? Mas também, eu acho, dependem a nossa saúde, a nossa sobrevivência, o futuro das gerações como um todo. E uma coisa que o filme mostra, que eu acho um dos traços aí mais bacanas que eu gosto de destacar, a questão da espiritualidade, a conexão super forte espiritual entre os seres, né, desse grande ecossistema que é a vida, que é a existência. E aí é super interespécies, intraespécies, enfim, é uma conexão muito legal que surge de almas gêmeas, como é colocado no filme, entre seres tão diferentes, né, entre si e que devem conviver de uma forma mais harmoniosa. Então tem essa agenda a ser discutida que eu acho uma agenda que merece a nossa atenção. E aí tanto Harari quanto Cameron no filme, eu acho, levantam essa questão: qual vai ser o futuro? O que estamos fazendo agora que vai garantir ou não um futuro promissor, um futuro positivo, um futuro legal, tanto para a nossa geração quanto para as próximas. Então gostaria muito que vocês agora participassem e deixassem aí nos comentários a seguinte resposta à pergunta: como você imagina que estará o mundo em 2100? Qual é o futuro dessa nossa agenda e desse nosso planeta? Digam aí pra mim, tá bom? Eu vou adorar conhecer o que vocês estão pensando. E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!